É sobre a DPF 635, que amanhã no STF, no plenário, começa a sustentação oral sobre essa DPF que busca regular as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Bem, ela remonta ao ano de 2019 e ela carrega uma denúncia contra a letalidade das operações policiais em favelas no Rio de Janeiro. Nós precisamos combater o crime organizado. O crime organizado maltrata, machuca e mata o nosso povo todos os dias no Rio, especialmente nas favelas e na periferia. Mas não pode ser feito esse combate da maneira como vem sendo feito. Isso gera muito sofrimento e o crime organizado continua lucrando e matando, e famílias destruídas, morte de tantas pessoas. Esta DPF busca medidas de controle, monitoramento e pesquisa sobre qual a efetividade destas operações policiais. De 2013 a 2019, aumentou em 5 vezes o número de mortes decorrentes de operações policiais nas favelas do Rio. Depois da ADPF, que criou mecanismos de controle, de limite para essas operações, nós temos uma redução em 70% da letalidade policial nestas operações. Foi criado um grupo de trabalho no CNJ chamado Polícia Cidadã, com diversas recomendações que o Estado do Rio de Janeiro insiste em não colocar em prática para operações policiais. Algumas recomendações. Pautar, sim, a dimensão do racismo na segurança pública. Existe no Brasil pele alva e pele alvo. Existe, sim, uma criminalização do povo negro. Isso não tem a ver com a índole individual do policial. É um sistema cultural que ainda estigmatiza o povo negro e trata especialmente o homem negro, o jovem negro, especialmente ainda da favela e da periferia, quase como previamente culpado. Então, pautar a dimensão do racismo na segurança pública e dentro das corporações policiais é urgente. Outra recomendação: uma comissão independente de supervisão sobre as operações policiais com participação da sociedade civil. Não há nenhum problema em a atividade policial ter um controle externo e ter um olhar da sociedade sobre esta atividade, sobre estas operações. Além disso, a obrigação do Estado criar indicadores de monitoramento destas operações policiais. Nós precisamos saber quantas mortes operadas pela Polícia Militar, quantas mortes operadas pela Polícia Civil, quais os indicadores etários, quais os indicadores de raça. O Estado não pode chegar aleatoriamente, sem inteligência, sem planejamento, sem dados específicos, sem informações importantes, sair atirando e não ter sequer um monitoramento sobre os efeitos disso na vida das pessoas. As pessoas que moram nas favelas e periferias são pessoas que precisam ser respeitadas. Não tem essa licença para atirar, essa licença para matar. Porque no Brasil, infelizmente, endereço e CEP ainda conferem cidadania. Renda ainda confere cidadania e cor da pele ainda confere cidadania. Nós precisamos debater isso, porque o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro é um massacre, destruindo famílias, matando adolescentes, crianças, e o crime organizado continua lucrando e matando. Além disso, a adoção de câmeras corporais nos uniformes policiais, não há problema nenhum. Isso ajuda, inclusive, eventualmente, a defender os policiais, porque eles podem provar a legalidade e a racionalidade das suas ações, se for esse o caso. Além disso, um plano de metas para a redução da letalidade policial. Além disso, um plano de atenção às vítimas da violência, acesso à justiça, proteção, assistência psicológica e reparação. Além disso, essa DPF também propõe medidas de acompanhamento psicológico para os próprios policiais. Uma vez eu lembro do deputado Fraga falando sobre a importância de um policial que participa de um momento de confronto e eventualmente atinge alguém, ele também poder
ter algum nível de acompanhamento psicológico e assistência posteriormente. E a implementação de uma política estadual de controle sobre armas de fogo. Tem outras recomendações, mas é muito importante que a operação policial tenha regulação e controle. Não pode ser uma licença aleatória para atirar e matar. Quero deixar evidente. Nós queremos combater o crime organizado. As facções e as milícias maltratam o nosso povo, machucam o nosso povo, matam a nossa gente. É extorsão, é ameaça, é tortura, desaparecimento, execução, isso tem que ser combatido. Mas não pode ser numa lógica que o crime organizado só cresce e as pessoas continuam sofrendo. Não são números. Eu vou falar aqui nomes, memórias. Maria Eduarda, a Duda, a Ágata, o Marquinhos, a Kathleen, o João Pedro. São famílias destruídas, escolas fechadas, creches fechadas, postos de saúde fechados, comércio fechado, tiro para tudo quanto é lado, mães com insônia, mães com depressão, crianças evadindo da escola. Esta política de segurança pública baseada no enfrentamento, no tiroteio e na letalidade é um fracasso. Significa derramar sangue, enxugar gelo e ainda alimentar o crime organizado. E mais um detalhe que eu considero importante, senhor presidente. Quando a atividade policial não tem controle, falando de controle constitucional, de agir dentro da margem da lei, apenas isso. Quando você tem uma polícia sem freio, uma espécie de licença para atirar e para matar, quero chamar a atenção para uma coisa. Isso é origem de milícia e corrupção. Eu explico por quê. Porque se a atividade policial não tem controle institucional, se tem um aplauso para sair atirando, o indivíduo que pode agir dessa forma, olha isso, ele pode começar a negociar, fazer ou não fazer isso. Porque se não tem controle constitucional, se não tem que agir de acordo com a lei, senhor presidente, quero pedir um pouco da sua atenção, se puder prorrogar em mais uns 8 minutos. Foi uma brincadeira, senhor presidente, mais 1 minuto só para concluir o raciocínio. Atenção a isso. Se a polícia pode agir de qualquer jeito, ela pode negociar. Qualquer pessoa do Rio de Janeiro, vamos lá, pessoal, sem romantização. Tem muitos policiais seríssimos, trabalhadores, ganhando pouco e sofrendo muito. Mas também tem corrupção. Todo mundo sabe o que é arrego, todo mundo sabe o que é milícia, todo mundo sabe que tem crime organizado dentro da polícia civil, dentro da polícia militar. E mais, os bons policiais civis e os bons policiais militares, que são muitos, ficam ainda mais reféns desta lógica do crime dentro da corporação policial, dentro da Secretaria de Segurança Pública, chegando, inclusive, a espaços da Alerj, talvez até de Brasília. Então, se a polícia pode agir de qualquer jeito, ela pode chegar lá e dizer, eu posso te matar. Para eu não te matar, você vai ter que me pagar, me dar um arrego. Ou seja, polícia sem controle, atirando aleatoriamente, é semente de corrupção e de milícia. Ágata, Duda, Marquinhos, João Pedro. Quantas famílias ainda vão ser destruídas? Quantas mães vão viver sem consolo? Ninguém está romantizando o crime organizado. Estas pessoas já são reféns, ou das facções ou das milícias. E o Estado tem que combater isso. Por favor, me entendam e não distorçam a minha fala. Mas desse jeito, derramando sangue, enxugando gelo, o crime continua lucrando e as pessoas... Muito obrigado, deputado pastor Henrique. Eu estou retirando de pauta o item 11, que é sobre a mesa o requerimento para retirada de pauta do item 11 do PLP número 7/2023, de autoria do senhor deputado delegado Matheus Laiola. Então, tá ok. Então, retirado de pauta. Então, concedo a palavra ao deputado Faú. Depois é o Santos e depois você. Presidente, olha, o pastor Henrique falou por 10 minutos ali e, no meu entendimento, atacou
as forças de segurança, atacou a polícia militar. A polícia militar, falando aqui da polícia militar, porque ele citou dados principalmente da polícia militar do Rio de Janeiro, forças de segurança do Rio de Janeiro, eles vivem uma guerra desgraçada lá. Esses dias um policial foi absolvido pelo tribunal de júri. Eu quero parabenizar o tribunal de júri, quero parabenizar o policial. Nenhum policial, cadê o pastor Henrique? Já fugiu? Pastor, ninguém sai, nenhum policial sai de casa para matar uma criança, para matar inocente. Vive-se numa guerra urbana dentro do Rio de Janeiro. O policial atirou contra 2 pessoas de moto, acertou o tiro em um veículo Volkswagen Kombi, o estilhaço matou a menina, uma tragédia que choca toda a nação, choca nós, deputados federais, mas o policial não saiu para matar uma pessoa inocente. Então, eu conclamo os meus pares, deputados de direita, deputados da bancada da bala, para nós fazermos um projeto que a partir do momento que a polícia atirar contra um bandido, que um bandido entrar em confronto contra a polícia e um inocente morrer nessa troca de tiro, independente de onde saiu o tiro, o bandido vai responder também por esse homicídio. Então a morte dessa menina está na mão de traficantes e de defensores de bandidos iguais o pastor Henrique. Não está na mão da polícia. O policial ficou 5 anos assombrado, deve ter gastado dinheiro que era para alimentar seus filhos, para pagar advogado. Aí um advogado ligado aos direitos humanos que auxiliou a promotoria, falou que o Brasil está indo para um fundo do poço. Eu quero aqui fazer uma crítica a esse advogado, um advogado que veio criticar o resultado do tribunal de júri. O policial foi absolvido, deixem esse policial em paz, seus canalhas, deixem ele em paz, ele foi absolvido democraticamente. O que mais vocês querem? Destruir um profissional que sai de casa sob uma chuva de balas e num acidente, infelizmente, uma tragédia de matar uma criança? Não usem uma criança, não usem o corpo de uma criança para fazer politicagem barata. Pastor Henrique só vem aqui para defender bandido. A polícia, então, como que a polícia vai enfrentar o crime? Me diga para mim como que a polícia vai enfrentar o crime? Esperar o traficante atirar e matar? Polícia militar tem que enfiar bala. Polícia civil, o doutor Fabrício no Rio de Janeiro, quando invade uma comunidade e mata 20, 30 bandido. Pastor Henrique só vem aqui defender vagabundo igual o resto do partido dele. Muito obrigado, força e honra. Muito obrigado, deputado. Concedo a palavra ao deputado Sanderson. Cumprimentos, presidente Alberto Fraga, nossos ilustres parlamentares aqui da Comissão de Segurança Pública. E, Faur, o deputado que nos antecedeu, que aliás é o líder do governo aqui na comissão, ele é acostumado, ele vem, fala e sai. Ele sempre pede tempo de líder, aí nós ficamos ouvindo com atenção, porque afinal de contas nós estamos aqui para brincadeira, mas ele vem, fala e sai. E essa ADPF 635, senhores parlamentares, não é a única, claro, mas é uma das raízes da explosão da criminalidade no Brasil. O PSB, partido que era o partido do então ministro da Justiça, ex-senador, que agora é ministro do STF. Vejam a promiscuidade, ele era senador da esquerda, foi ministro da Justiça, agora está lá julgando ações que ele mesmo pode ter interesse. Mas o PSB entrou com uma ação, que é essa ação que é a DPF 635, proibindo. O Brasil se tornou, sem sombra de dúvidas, um pária mundial em termos de legislação penal e sistema de justiça criminal. O Brasil, hoje, não tem autonomia, as forças de segurança não têm autonomia para fazerem operações policiais dentro de comunidades. Eu me refiro aqui às favelas do Rio de Janeiro. E com essa ação, a DPF 635, nós vimos que os resultados pioraram. Qual o resultado prático, senhores deputados? Qual o resultado prático da DPF 635 para o enfrentamento da violência e para a contenção das facções criminosas? Nenhum. Tanto que nós nunca vimos... Presidente, por gentileza, muita conversa, não dá para falar. Nós reunimos aqui uma vez por semana só. Por gentileza, eu vou pedir um pouco de silêncio do pessoal que está acompanhando aí, os assessores.
A gente não está conseguindo ouvir o relator, o deputado. Então, nós vimos que o crime organizado explodiu nos últimos 2 anos. Qual é a finalidade dessa DPF 635, se não era, entre aspas, diminuir a violência e o tamanho das organizações criminosas? Nenhuma. Era e é uma DPF, uma ação judicial de militância política. Militância barata feita utilizando o tal do PSB, que é esse partido, que era o partido do tal do Flávio Dino, e que hoje resulta no empoderamento das facções criminosas, como o PCC, em especial no Rio de Janeiro, Comando Vermelho. É dali, dessas comunidades, que eles estão comandando execuções, repartidas de drogas, grandes envios de cocaína e maconha para todo mundo, e ali, nessas comunidades, servindo então de bunkers do crime organizado. E agora, quando nós vimos o deputado Pastor Henrique, líder do governo, defendendo essa DPF 635, nós só temos como repudiar e dizer que ele não entende nada de segurança pública, assim como o governo dele também não entende. Porque estão contribuindo para o agigantamento do crime organizado. As facções nunca estiveram tão empoderadas como estão agora, porque sabem que com Lula e companhia, eles não terão o enfrentamento que o Estado fez nos últimos anos e agora não faz mais. Se a esquerda está no poder ou esteve no poder nos últimos 30 anos no Brasil, com a FHC, Lula e Dilma, se a esquerda esteve no poder nos últimos 30 anos, aumentou o número de pobreza, o número de pobres, aumentaram, tem uma matéria que falou sobre isso, aumentaram o número de favelas, o número de população vivendo em favelas no Brasil aumentou exponencialmente e eles estando no poder em 30 anos. Criminalidade aumentou. Então, com a esquerda deletéria, fazendo muito mal ao Brasil, nós precisamos agora, no julgamento dessa DPF 635, fazer com que os ministros do STF, todos eles, revoguem imediatamente os termos da DPF 635, que é uma matéria que vem ajudando o empoderamento do crime organizado no Brasil. Muito obrigado, deputado. É só um dado que fique bem registrado. Antigamente nós tínhamos 2 facções criminosas, Comando Vermelho e PCC. Hoje nós temos 82 facções criminosas. 88, presidente. Desculpa corrigir o senhor, presidente. 88? 88. Então, já aumentou você vê 6. que a cada dia aumenta. Então, registrados. Isso é um desastre para o... Concedo a palavra ao deputado Gilvan da Federal. Obrigado, presidente. Depois, os deputados e deputadas do PSOL reclamam quando a gente diz que gosta de defender bandido. Para o PSOL e para a esquerda, o problema da segurança pública é o policial. Para a esquerda, o problema são as operações policiais. Eu estive na polícia por 20 anos, realizando exatamente operações policiais. E hoje, 2 anos como deputado. O problema, o PSOL, não é a polícia. O problema do nosso país está aqui, no Congresso Nacional. Porque nós temos uns bostas de deputados federais, uns bostas de senadores, que, para aprovar o fim da saidinha, é uma novela. Progressão de regime, nem pensar. Então, assim, o problema do nosso país não é a polícia. É o Congresso Nacional e os ministros do STF. Porque não tem como você ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos investigando líderes de facção criminosa e você vê o André do Rep sair pela porta da frente do presídio por conta de uma decisão do ministro do STF. Então, como policial, eu digo que o problema do nosso país não é a polícia. É certos tipos de deputados que tem aqui, defensores de bandido, de senadores e de ministros do STF. Porque não valem nada. Aí a conta vai cair para cima do policial com essas recomendações ridículas. Eu falo para o pastor Henrique, uma pena que ele sempre foge. Pastor Henrique, faça umas recomendações também para ministros do STF parar de soltar assaltante, traficante, pedófilo, estuprador. Por que não faz recomendação para o ministro do STF? Tem medo? Por que não faz recomendação para uns bostas de uns senadores que a gente tem? Um bando de frouxo, covarde, com poucas exceções, nós sabemos disso,
que sequer tem coragem de colocar um impeachment de ministro do STF. Culpa nossa, porque a gente não vende nosso voto por emendas e por cargos. Agora, para presidente da Câmara, não, é importante espaço em comissões e na mesa. Eu não vou vender o meu voto. Podem criticar, pode falar o que quiser, mas o candidato do Arthur Lira, que não fez nada durante esses 2 anos, deputado sendo humilhado, a Polícia Federal entrando na casa do Ramagem, do Carlos Jordi, e nós vamos votar no candidato do Lira. Eu não vou votar e assumo todas as consequências de punição do partido. Mas um cara que está lá, um monte de impeachment, desse ex-presidiário, desse condenado do Lula, só mais 30 segundos, já estou terminando, e não pauta. A CPI do abuso de autoridade, todas as assinaturas, não coloca. E a culpa é da polícia. E nós aqui vamos bater palma. Não vou bater palma, não vou vender meu voto, e eu digo, o problema do nosso país está aqui no Congresso Nacional e ali no STF, com esse bando de ministros que solta traficante, descondena um ladrão para assumir a presidência da República. Não é a polícia, não. Muito obrigado, deputado.